Fala galera, seja bem-vindo ao canal Fazendo História com o Professor Zelaya. E antes da gente começar o nosso vídeo aí sobre as duas principais cidades-estados gregas, eu vou pedir para vocês, gentilmente, se inscreverem no canal, aperta aí na logozinha que aparece embaixo, amassa o like, aperta esse botão vermelho aí para fazer esse vídeo ser bastante visualizado, para a gente ter um pouquinho de respaldo para continuar fazendo aí esse trabalho para vocês. E se possível, compartilhe com os amigos, comentem, façam perguntas, críticas construtivas, sempre bem-vindas. Mas enfim, vamos lá. Por que Esparta e Atenas, são as duas principais polis ou cidades-estados gregas aí nesse período de dominação da cultura grega na Europa? Primeiro, porque tudo que nós sabemos sobre a Grécia Antiga tem como base justamente as fontes históricas ligadas tanto a Esparta quanto a Atenas. Tá? E é engraçado que a gente vai perceber ao longo do vídeo que são duas cidades-estados praticamente antagônicas. Inclusive se enfrentaram em algumas guerras, mas elas são, embora sejam muito parecidas, elas são muito diferentes naquilo que elas acreditavam como uma sociedade perfeita, uma sociedade ideal. E a gente vê isso até nos filmes de hoje, nos jogos de videogame, que os jogos relacionados a Esparta estão sempre relacionados à guerra, os filmes, etc. E a Atenas mais a filosofia, a arte, cultura. E foi justamente isso que diferenciou e que definiu essas duas cidades-estados. Então, cada uma delas acabou se destacando muito em algum período, dentro justamente desses domínios aí, ou militar, ou político, ou social, ou cultural. O fato é que as duas cidades-estados conseguiram expandir a sua cultura por uma grande parte do mundo conhecido naquela época. E a gente vai falar sobre cada uma delas separadamente, tá? A gente vai começar falando sobre a cidade de Esparta, que foi fundada pelos dórios, e essa fundação dessa cidade foi justamente na região do Peloponeso. E esse povo dório, que invade esse território aí um tempo depois e acaba dominando essa região do Peloponeso, era um povo de cultura muito ligada à guerra, muito ligada ao combate, ao exercício físico. Então, Esparta já nasce, já surge aí muito ligada, muito relacionada a essa questão de ser um povo guerreiro, questão de gostar de guerra. Tá? Bom, a sociedade espartana, a gente precisa, além do fato dela ser fortemente militarizada, tudo ali dentro da sociedade espartana era voltada para o exército, era voltado para a militarização, tá? Mas era também uma sociedade muito bem organizada politicamente. Tá? Muito bem dividida, muito bem estabelecida. Não havia, digamos assim, conflitos internos em relação à questão de posição social dentro da sociedade espartana. Ela se dividia ali em três classes principais. Tá? Nós tínhamos os esparciatas, que eram aqueles considerados cidadãos dentro de Esparta, que eram os dórios ou os descendentes dos dórios. Tá? Eram eles que controlavam todas as instituições políticas dentro de Esparta. Abaixo dos esparciatas, nós tínhamos ali os zilotas, que eram os antigos habitantes ou os descendentes dos antigos habitantes da ilha do Peloponeso. Tá? E os zilotas, eles serviam ali como servos e cuidavam da agricultura, produziam, e uma parte dessa produção era destinada ali aos esparciatas, aos grandes proprietários de terra. E depois nós tínhamos os periecos, tá? Que eram os estrangeiros que viviam ao redor da cidade de Esparta. Eles não moravam lá dentro, não viviam lá dentro, mas viviam ao redor, e lhes eram permitido pelos reis a questão de poder comercializar, de poder praticar o artesanato ali e comercializar esses produtos dentro de Esparta. Tá? Bom, o regime político adotado em Esparta era um regime oligárquico, ou seja, o poder na mão de poucos, ou poder para poucos. Tá? Esse governo oligárquico ele só podia ser exercido pelos esparciatas, ou aqueles que eram considerados cidadãos dentro da cidade espartana. Só eles tinham direitos políticos, só eles poderiam participar das decisões políticas dessa cidade-estado.
E aí, dentro dessa organização, nós tínhamos alguns órgãos públicos que eram extremamente importantes dentro dessa organização espartana. Nós tínhamos, por exemplo, a diarquia, que eram os 2 reis. Tá? Esparta era uma cidade-estado que tinha 2 reis diferentes. Um rei cuidava da questão militar, da questão do exército, tudo que fosse questão de guerra, exército, poder militar. Um rei era encarregado de resolver todas essas questões. E o outro encarregado de resolver as questões religiosas, porque como a gente sabe, a religiosidade, assim como nas outras civilizações aí que deram início, né, a questão de construção de civilização, a religiosidade era muito importante. Tá? Então, tinha um rei para cada coisa, um rei para o exército, para as questões militares, um rei para a religião, para as questões religiosas. Tá? Depois nós tínhamos a Gerúsia, que era um órgão, né, público, um conselho formado por 28 cidadãos maiores de 60 anos, tá? E eles eram responsáveis por escrever e por formular as leis que seriam colocadas em prática dentro de Esparta. Abaixo deles nós tínhamos os Éforos, que era um comitê de 5 cidadãos, né, espartanos, esparciatas, que serviam para supervisionar as atividades políticas e também para julgar os crimes considerados importantes. Abaixo dos Éforos nós tínhamos a Ápela, que era uma assembleia formada por todo cidadão, todo esparciata maior de 20 anos. Tá? Era o conselho menos importante, que servia apenas para se reunir e discutir as leis que seriam colocadas em prática. Talvez pudesse dar algum palpite, mas nada muito significativo não. Tá? Toda a formação política e cultural de Esparta, ela estava voltada para a guerra e, obviamente, o seu poder militar do seu exército. Tá? Então, tudo dentro dessa sociedade espartana, desde o nascimento da criança até o fim da vida dela, estava relacionado com o exército e com a guerra. Tá? Por exemplo, assim que nasciam as crianças, né, toda criança que nascia em Esparta, independente de ser homem ou mulher, passava por um exame rigoroso de saúde. Tá? Se aquele recém-nascido ali apresentasse algum sinal de fraqueza, né, ou deficiência física, imediatamente eles eram condenados à morte. Tá? Então a família subia lá numa montanha e jogava o neném com esse sinal de fraqueza ou com essa deficiência física aí, ladeira abaixo. Tá? Isso era uma questão cultural dos espartanos. Por quê? Porque esse neném tinha que ser perfeito, forte, saudável, porque aos 7 anos de idade, esta criança já iria para o exército. Tá? E dos 7 anos até os 14 anos, essas crianças recebiam ali treinamento físico o tempo inteiro, tá? Treinamento físico, treinamento de tática militar, tudo era feito ali dos 7 aos 14 anos. Por quê? Porque aos 14 anos de idade, esse adolescente agora era submetido a um ritual chamado cripteia, tá? Que era um ritual de passagem da vida para a vida adulta. Tá? Então, o que acontece com a cripteia? Aos 14 anos, ele deixava esse treinamento, né? E era colocado na floresta, sozinho, sem roupa, sem arma, era abandonado e ele teria que voltar, né? Dentro de, se eu não me engano, 1 ou 2 anos, ele teria que sobreviver nessa selva, nessa floresta, e depois de 2 anos ele voltaria, e a partir daí ele já seria considerado um adulto, já era um militar, já estaria no exército, e a partir dali ele poderia se casar e constituir a família e ser um cidadão de fato de Esparta. Tá? As meninas, como eu falei, também passavam por esse exame rigoroso, caso apresentasse fraqueza, deficiências, elas eram também sacrificadas, tá? Mas quando não era, o que acontecia com as meninas? Elas aos 7 anos também iam para o exército, recebiam treinamento militar, tá? Igual aos homens. A diferença é que aos 14 anos ela não passava pela cripteia, tá? Ela iria para um outro curso, que era o curso de dona de casa, para aprender a ter um marido, para aprender
a cuidar da casa, essas coisas. E ela, aos 15 anos, já estaria pronta para casar com um desses meninos que retornassem ali da Cripteia. Tá? E elas também não iam para o exército de jeito nenhum. Então por que elas recebiam esse treinamento militar? Porque em caso de guerra, em caso da ausência dos homens na cidade de Esparta, quem defenderia a cidade seriam as mulheres. Tá? E as mulheres espartanas eram extremamente fortes. Tá? Era praticamente um exército muito bem treinado e muito forte. Por isso, tanta dificuldade em invadir a cidade de Esparta, como a gente vai ver aí um pouquinho mais para frente. Bom, os espartanos, assim como todos os gregos, a gente sabe, né, eram politeístas, ou seja, adoravam vários deuses, tá? E não podia deixar de ser, como todas as cidades-estados gregas também tinham o seu deus patrono, cada uma delas, né, escolhe um deus para ser ali o seu patrono da cidade, enfim. E todos os traços daquela cidade-estado são ligados, são voltados para esse deus ali, que é o deus patrono. E no caso de Esparta, obviamente, o seu deus patrono era Ares, tá? Que era o deus da guerra aí, da Grécia, né? Daquele joguinho de videogame, etc. Vocês vão se lembrar aí. Bom, isso é Esparta. Uma sociedade totalmente voltada para o domínio militar, para o domínio da força física, né? Uma sociedade muito voltada para a questão da força física mesmo, mas também tinha ali a sua importância política, social, né? Cultural. Atenas, por outro lado, né, resolveu trilhar um outro caminho. Tá? Que caminho foi esse? Primeiro, que Atenas foi uma cidade-estado aí fundada lá na região da Ática, né, um local um pouco diferente, foi fundada pelos jônios. Tá? Inicialmente, em Atenas, estabeleceu-se um governo aristocrático, tá? E autoritário. Era um governo fechado, tá? Onde esses aristocratas, que são os grandes donos de terra, enfim, exerciam um poder muito autoritário, com uma quantidade de escravos muito grande, tá? E essa sociedade ateniense, num primeiro momento, ela vai se desenvolver dessa forma. Tá? Bom, então a gente tinha ali os aristocratas, tínhamos os escravos, né? Além dos aristocratas e dos escravos, que era uma parcela muito grande, nós tínhamos ali também os demos, tá? Que eram os agricultores, os camponeses que não eram escravizados, e tínhamos os metecos, que eram os estrangeiros. Tá? Lá no início do século VI a.C., tá? Vão se iniciar vários conflitos, né? Muitos conflitos fortes entre as duas camadas sociais atenienses nesse momento mais fortes, que eram a demos, tá? E a aristocracia. Essas duas classes começaram a entrar em conflito interno. E para tentar conter esse conflito e evitar uma guerra civil dentro de Atenas, o que ocorre? Solon, que era o governante ateniense nesse período, ele vai promover uma série de reformas políticas, tá? Como, por exemplo, o fim da escravidão, a criação do Tribunal Popular, a criação da Eclésia, que era uma assembleia, né, onde todos ali podiam participar, a criação da Bulé, que era um conselho de 400 cidadãos atenienses que podiam opinar também na política, nas decisões políticas. Mas, apesar de todas essas reformas aí parecerem muito interessantes, as classes médias e baixas de Atenas continuaram sem participação política nenhuma. E obviamente essa participação política seria muito importante para essas classes também. Tá? E aí, mais tarde, entra um outro magistrado, né, um outro governante que iria governar Atenas ali por um tempo, chamado Clístenes, e ele, né, é que vai promover de fato as mudanças de maior relevância, de maior peso, né, politicamente dentro de Atenas. Tá? Porque a partir dali o governo vai passar a ser exercido por uma classe social mais baixa, que foi a demos. Né? Por isso que a gente chama de democracia. Tá? Governo para todos, né? Governo feito para todos ali. E a política ela vai começar a se tornar o centro da cultura ateniense.
como foi em Esparta, que a guerra é estimulada desde o nascimento, em Atenas a filosofia e a política vai ser estimulada também desde o nascimento. Então a educação em Atenas, ela já vai ser muito diferente da educação espartana. Tá? Por exemplo, os meninos dos 7 aos 15 anos de idade, eles vão para a escola, uma escola mesmo, aprender o quê? Ler, escrever, poesia, música, sobre política. Tudo isso ele vai aprender dentro dessa primeira escola. Dos 15 aos 20 anos, ele vai receber apenas treinamento físico, político e filosófico. Tá? Ele vai aprender ali a ser forte, vai se tornar forte, vai aprender a pensar política e a pensar filosofia. Dos 20 aos 22 anos, ele vai receber apenas treinamento militar. Tá? E aí, aos 22 anos, ele vai se tornar o quê? Cidadão. Tá? E quando ele se torna cidadão, ele já está apto a participar politicamente, a se eleger para qualquer cargo dentro de Atenas. As meninas, a educação era um pouco diferente, tá? Elas eram, desde os 7 anos de idade, educadas para quê? Para a vida doméstica. Elas aprendiam a costurar, a cozinhar, enfim, criar crianças e por aí vai. Aos 15 anos, ela passava por um ritual religioso e já estava considerada ali pronta para o casamento. Tá? E ela iria casar com um desses jovens aí de 22 anos que haviam conquistado o direito de se tornar cidadão. Então o casamento tanto em Esparta quanto em Atenas era mais uma questão política e social do que a questão romântica, como a gente tem do casamento hoje. Tá? E o deus escolhido como patrono, como patrona da cidade de Atenas, foi justamente Atena, que era a deusa da sabedoria. Então tudo para os atenienses vai ser voltado aí para essa questão filosófica do pensamento, embora o treinamento militar e de força também era considerado importante nessa sociedade. Tudo bem? É isso, galera. A gente fica por aqui. Até a próxima. Bom dia, boa tarde e boa noite.